Em contos antediluvianos, uma escolha proibida revela uma criatura única, onde sofrimento vira riqueza e desperta forças esquecidas no deserto. Em Car Setten, todos aprendiam cedo uma regra silenciosa: não olhe e sobreviva. E durante anos, Elior seguiu a regra. Ele era apenas um condutor de cargas, guiando pequenas caravanas pelos limites da cidade. Conhecia as rotas, os perigos e, acima de tudo, sabia aonde não ir. Havia uma região além das formações de pedra negra, onde o ar parecia mais pesado. O chão irregular, como se algo abaixo estivesse vivo. Ninguém explicava, ninguém perguntava. Até o dia em que, retornado, cansado de um trabalho, Elior, para encurtar a viagem, retornou pela antiga estrada proibida. E depois de algumas horas, ele ouviu ao longe um lamento baixo, contido, algo vivo. Elior parou. O instinto dizia para seguir, mas algo dentro dele falhou. Ele escondeu a carga e avançou sozinho. O som veio novamente, mais próximo, mais fraco. E então ele viu o Luminervo. A criatura parecia feita de luz contida. Sua pele translúcida pulsava em tons azulados suaves e seus chifres cristalinos fragmentavam o pouco de luz do entardecer. Mas seus olhos eram completamente brancos e vazios. De repente, um impacto ecoou, seco, violento. Elior congelou. Das sombras surgiu Targol. O gigante não apenas ocupava espaço, ele o deformava. Sua pele lembrava pedra rachada, e cada passo fazia o chão vibrar sob os pés de Elior. Em suas mãos, uma haste de pedra negra. O golpe veio pesado. O som, pior. O Luminervo não gritou, ele apenas manteve o silêncio e então chorou. Suas lágrimas se formavam no ar, pequenas pedras brilhantes, e ao tocar os cristais no chão, transformavam-se em diamantes. Outro golpe. Mais lágrimas, mais diamantes. Targol não demonstrava emoção, apenas repetia. Aquilo não era impulso, era sua rotina. Elior recuou. Quis ir embora, quis esquecer, mas não conseguiu. Porque agora ele sabia, e saber tornava impossível ignorar. Quando voltou para Car Setten, tudo parecia igual, mas o som não o deixou. Repetia, insistia, até que restou apenas uma verdade. Se continuasse em silêncio, ele fazia parte daquilo. Na noite seguinte, Elior saiu, sozinho, sem testemunhas, sem garantia de retorno, atravessando novamente o limite proibido. Dessa vez não como observador, mas como alguém disposto a desafiar algo muito maior que si mesmo, ainda que isso custasse sua vida. A noite caiu sobre Car Setten como um véu pesado. Elior já estava em movimento, sem carga, sem rota, sem retorno. Ele conhecia o caminho até a zona proibida, cada formação de pedra, cada trecho onde o chão mudava de textura. Mas naquela noite, tudo parecia diferente, mais silencioso, como se o próprio deserto estivesse atento. Quando alcançou o território do gigante, não houve hesitação. A área estava vazia, por um momento. O Luminervo ainda estava lá, imóvel, a luz em seu corpo mais fraca do que antes, pulsando lentamente, como uma chama prestes a se apagar. Correntes grossas o prendiam a formações de cristal, marcadas por desgaste, sinais de repetição, de rotina. Elior avançou devagar, cada passo calculado, cada respiração controlada. Quando estendeu a mão, a criatura reagiu, um leve recuo, não de medo imediato, mas de expectativa de dor. Elior hesitou. Então, suavemente, tocou o pescoço do Luminervo. Nada aconteceu, nenhum ataque, nenhum som. Apenas silêncio e aceitação. Aquilo foi o suficiente. Ele começou a soltar as correntes, uma a uma. O metal rangia baixo, seco demais para seu gosto. A cada segundo, o medo crescia, mas ele continuou, até a última. Livre. O Luminervo não correu, apenas permaneceu ao lado dele, como se esperasse. Elior não perdeu tempo. Virou-se e começou a fugir. Primeiro rápido, depois mais rápido, até correr. A areia cedia sob seus pés, o ar queimava nos pulmões, mas ele não parou, não olhou para trás, até que sentiu o impacto, distante, mas inconfundível. Outro, mais próximo. O chão respondeu.
E então veio o som, um rugido profundo, carregado de fúria e algo pior, posse. Targol havia despertado, e estava vindo, e cada passo diminuía a distância. Cada segundo contava. Sem pensar, Elior mudou de direção, para o único lugar onde nem mesmo os gigantes caminhavam, o lugar onde histórias terminavam, o deserto do esquecimento. A paisagem mudou, a areia se tornou mais fina, mais profunda, o silêncio absoluto. Nenhum vento, nenhum som, apenas o vazio. Elior quase caiu mais de uma vez, puxando o Luminervo através daquele mar de areia que parecia querer engoli-los. Atrás, os passos cessaram de repente, como se algo tivesse parado o gigante, ou o feito recuar. Elior não questionou, continuou, até ver a forma, distante, escura, impossível. Uma estrutura emergindo da areia, como um fragmento de outro tempo, uma pirâmide, antiga, desgastada, esquecida, metade enterrada, metade exposta, como se o próprio deserto tentasse escondê-la, e falhasse. Sem outra opção, Elior avançou. A entrada estava aberta, escura, profunda, errada, mas atrás dele não havia mais caminho. Ele olhou uma última vez para o deserto, e então entrou, com o Luminervo, e o silêncio os engoliu. O interior da pirâmide engoliu Elior e o Luminervo em uma escuridão quase palpável. Cada passo ecoava como se a pedra respirasse, absorvendo som, tempo e até o próprio medo. O ar tinha cheiro de pedra antiga e areia comprimida, como se aquele lugar existisse desde antes de Kar Seten ser fundada. As paredes eram cobertas por sulcos profundos e marcas estranhas, não inscrições humanas, mas vestígios de algo muito mais antigo. Elior percebeu que não estava apenas entrando em uma estrutura, ele estava penetrando em um segredo enterrado pelo próprio mundo. No centro da câmara, a porta selada se erguia, monolítica, esculpida em rocha negra com uma fenda vertical que parecia esperar por algo. Quando o Luminervo se aproximou, seu corpo brilhou intensamente e suas lágrimas começaram a se formar, não por dor, mas por reconhecimento. Elior entendeu. A porta reagia ao animal. Ao toque da lágrima, a fenda brilhou e vibrações percorreram toda a pirâmide. Um som profundo ecoou, não de dentro, mas de todo o lugar, como se a própria estrutura estivesse viva. Então ele viu. Nos sulcos das paredes, formas se moveram brevemente. Corpos alongados, cobertos por placas rígidas, olhos espalhados em suas faces, os Vohat, ancestrais das criaturas que, séculos depois, consumiriam Kar Seten. Eles não eram apenas lendas, estavam ligados à pirâmide, guardiões de algo anterior até os gigantes, algo que ninguém devia tocar. O Luminervo recuou levemente, suas lágrimas caindo sobre a pedra e formando pequenos diamantes. Elior percebeu que o brilho não era apenas magia do animal. A pirâmide estava conectada a Kar Seten. O sofrimento do Luminervo, a crueldade dos gigantes e o surgimento dos Vohat eram parte de um mesmo ciclo, selado ali desde tempos esquecidos. Ele respirou fundo e conduziu o Luminervo para dentro da fenda, e juntos atravessaram o limiar. No instante em que a porta se fechou atrás deles, o silêncio absoluto tomou conta da câmara. O mesmo silêncio que havia engolido a cidade depois do caos, quando os gigantes foram derrotados e Kar Seten foi abandonada. Do lado de fora, restou apenas a pirâmide, meio enterrada no deserto do esquecimento. E nas profundezas, algo antigo permanecia adormecido, aguardando o momento certo para se libertar. Se essa história te prendeu, curta, se inscreva no canal e compartilhe Contos Antediluvianos para mais contos antigos cheios de mistério.